Boa noite, saudades de mim não? 2 dias sem gravar, também não dou satisfação a vocês, só o meu amigo Rodrigo e o Guga, vocês, porque são os membros do canal, né? Estou fazendo a campanha de seja membro do meu canal por apenas R$ 1,99 por mês. Ninguém ficará nem mais pobre nem mais rico por causa disso. Se você der R$ 2 para um guardador hoje, ele joga na sua cara o dinheiro de volta. Não esqueça do meu patrocinador, Origem Eventos. Precisamos conversar, Origem Eventos. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de acionar o sininho de notificações. E se quiserem compartilhar, compartilhem à vontade o meu vídeo. O sininho de notificações, imbecis, é o dedinho, é só clicar no dedinho, entendeu? Basta isso. Não adianta ver e não clicar. Gente, hoje foi uma sexta-feira de esclarecimentos, destaque, obviamente, para os esclarecimentos feitos pelo Pedrinho, numa entrevista conjunta de apresentação oficial do nosso diretor executivo Marcelo Santana, como eu já disse anteriormente, ex-presidente do Bahia e que se tornou diretor executivo de futebol. E uma pergunta interessante que foi feita a ele, por que ele não quis mais deixar a questão da política, da presidência, para ser executivo de futebol? Ele falou, olha só, por um motivo muito simples, eu não gosto de política, e ele estudou para isso, fez vários cursos. E hoje, na entrevista muito boa, a meu ver, também se não acharem que foi boa, foda-se, vocês só querem briga, discussão, tanto do Pedrinho ao lado dele, né, do Marcelo Santana. A imbecil da minha filha está fazendo polichinelo e ela está me desconcentrando. Se vocês escutarem barulho, é essa imbecil pulando, né? 8 anos de idade, idiota. É polichinelo. Então, gente, voltando aqui aos assuntos que nos importam, nos interessam, né? Sem a imbecilidade da minha filha e apoiada pela idiota da minha esposa. Mas eu as amo mesmo assim. Gente, coisas importantes a serem ditas, né? O Pedrinho deixou muito claro um fato. Os salários estão garantidos até o final do ano. Isso aí ele já garantiu o salário e ele está acertando aos poucos as questões de luvas, de comissões de empresário, um a um. Ele até disse que com a questão em contratação agora do Marcelo Santana de diretor executivo, ele juntamente com o Felipe que vai ficar mais à frente do futebol. É óbvio que o Pedrinho não vai ficar totalmente apartado, né? Até porque não só como presidente, mas como bem entendedor do futebol. Falou que, deixou claro que a obrigação, literalmente a obrigação de reforma do CT, mesmo de ampliação, reforma, foi uma obrigação, mais uma, não cumprida pela 777. O Marcelo Santana, ao lado dele, disse que essas obras de intervenção de melhoria de CT vão ser feitas no ano que vem, que ele está pautando, como, por exemplo, a necessidade de mais um campo. Ele até elogiou a grama, disse que aqui no Rio, diferente da região sul do país e da região nordeste, é mais fácil o trato de gramado, né? O gramado comum, né? Obviamente não é o sintético. Não está também descartada a hipótese do Vasco sair de lá para construir um CT em outro lugar. Mas aí, minha opinião, que vale de pouco, eu acho besteira, acho que tem que ficar lá mesmo, porque lá há espaço para crescer. Há espaço, sim, para crescer, porque eu já vi uma foto do alto tirada por Ondoni, que um quarto do CT que foi disponibilizado por nós, pela prefeitura, 3/4 dele ainda estão sem ser ocupado. E os interesseiros, né, os pilantras da 777, eles queriam o CT para eles, em definitivo, quando na verdade aquilo ali foi uma concessão, né, uma doação por 50 anos ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A SAF queria tudo, e queriam até São Januário, veja bem. Pedrinho também esclareceu em relação a esses imbecis calhordas da 777, que hoje, né, ele foi informado, hoje ele nos comunicou que a 777 já não tem mais ingerência em nenhum clube de futebol. Não é só no Vasco, não. Pelo mundo. Marcelo Santana se apresentou, já está há 5 dias do Vasco, se apresentou
pediram o currículo dele, quem ele era, ele falou e tal, dos cursos que ele fez na CBF. E ele, assim, eu achei legal da parte dele e do Pedrinho, né, que eles foram muito claros, né, o Pedrinho falando do não cumprimento da 777 em relação a muitas coisas, falou que não é bravateiro, né, ele prefere que o Vasco, que o torcedor fique chateado com ele por não fazer contratações absurdas, né, fora da nossa realidade atual, do que propriamente fazer que outros que passaram lá no Vasco fazerem bravatas, dizendo que vai contratar A, B e C e não contrata ninguém. Ou então contrata um dessas bravatas averbadas e depois não tem condição de pagar e é mais uma dívida que o clube vai acumulando. Aliás, o RCE que estava atrasado, o Vasco foi e pagou o RCE. Então o Pedrinho, de forma muito clara, mas que muito honesta, né, ele estava dizendo que ele estava reestruturando, né, o Vasco literalmente, e que os potenciais investidores, eles hoje têm a certeza que o Vasco está estagnado, administrativamente, até financeiramente. E uma coisa também que vale a pena dizer aqui, né, o estádio que na época do projeto do Sérgio Dias, né, era para 47 mil pessoas, quando a Câmara de Vereadores aprovou o potencial construtivo, disseram que ia ser 50, mas hoje o Pedrinho já falou na hipótese de 57 mil, né? Sendo que esse aumento de 47, 50 para 57 vai aumentar o número também de torcedores da área popular, entendeu? A princípio seriam 37 mil lugares em pé, então com certeza, depois que ele falou, vai ser mais. E é óbvio que também ele disse, né, que nesses de 2,5 a 3 anos, as obras devem começar em dezembro e janeiro, que entre esses 2 e 3 anos, o Vasco utilize, né, negociando com o Flamengo Fluminense do Maracanã, jogue algumas partidas no Maracanã, outras no Engenhão, conversando com o Botafogo, outras até no estádio da Luz, a Carioca, da Portuguesa, da Ilha, e deixou claro que aí o Vasco, apesar do gramado ser bom, ele manteria o estádio, na verdade, e provavelmente ia construir aquelas arquibancadas tubulares, né, para poder comportar a torcida. Fora isso, falou também de jogos fora, né? Ele exemplificou, por exemplo, Brasília, Espírito Santo, não descarta Amazonas. Mas, por exemplo, eu que estou dando esse exemplo, né? Vamos supor que o Vasco, ano que vem, se Deus quiser, na primeira divisão, ele joga com Fortaleza, e aí o outro jogo, sendo em casa, ele coloca o jogo próximo ao Ceará, Maranhão, entendeu? Belém, até Amazonas, mais afastado, mas seria melhor do que até vir aqui pro sul do país, o sudeste, seja lá onde for. Então essa questão de logística que vai ser muito bem pensada, né? E, gente, pensando agora no próximo jogo, né? Depois dessas entrevistas muito boas dos dois, como eu disse, né? Com esclarecimentos, inclusive até mais uma vez o Pedrinho explicando que não está entendendo essa campanha contra o Daniel Félix, preparador físico. Né? Se a maioria das contusões que estão ocorrendo em São Januário não é nem questão de esforço muscular, é por questão de pancada, lesões por pancada. E como eu disse, o Marcelo Santana também, com os pés no chão, falando sempre do Felipe Loureiro, o Felipe, né? Nosso lateral, e também conversando com o Rafael Paiva, né? Nosso treinador. Aliás, voltando àquela questão de reforços, ele até falou, todos sabem que hoje nós temos 3 zagueiros, o João Vitor, o Michael. O João Vitor machucou, vai ficar até 8 semanas fora, o Michael e o Léo. E isso ele não está falando nem do Lincoln, nem do Luiz Gustavo, porque são garotos ainda. Então é um local, é um lugar, é uma posição que com certeza ele vai buscar, ele vai contratar. Se vocês vão gostar ou não de quem virá,
não adianta, ele vai contratar. Uma coisa que eu gostaria de lembrar do que o Pedrinho falou, que irritou muito ele, e hoje, por exemplo, né, foi anunciado, que são os tais gatilhos. Não é gatilho do Vasco ser campeão, ao atingir a Libertadores ou a Sul-Americana. Gatilhos de jogadores como, por exemplo, do próprio João Vitor. Um gatilho absurdo que o Vasco terá que pagar 2 milhões de euros, 2 milhões de euros, são mais de 12 milhões de reais, ao Benfica, caso o Vasco permaneça na primeira divisão. Absurdo. Quer dizer, você está pagando gatilho por coisas mínimas, coisas que não devam nem pertencer ao Vasco. Não está por título, por Libertadores, quiçá Sul-Americana não. É para o rebaixamento. Isso deixou o Pedrinho bem puto e com razão, né? Em relação ao jogo, gente, domingo às 18 horas, né? Na reabertura do Beira-Rio contra o Internacional, o Internacional, através de um setorista lá, anunciou que, além do René, expulso pelo cartão amarelo, lateral esquerdo, né, que não estava agradando a torcida, alguns jogadores que estão machucados continuam fora e outros retornarão. Em relação a gente, vocês sabem que, coincidentemente, o Lucas Piton, o Hugo Moura e o David, que estavam pendurados com o segundo cartão, tomaram o terceiro e não vão jogar. O treino é que vai dizer, aliás não, na hora do jogo praticamente é que vai dizer quem vai jogar, quem vai iniciar o jogo, e provavelmente quem iniciará o jogo será obviamente, o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Michael, que tomou o terceiro cartão, deve ser substituído pelo Rojas, e o Léo Pelé, e na esquerda, substituindo o Lucas Piton, o Vitor Luiz. O Leandrinho não é ainda a primeira opção para entrar, muito verde e tal. Até falaram que foi culpa dele, gol contra o Bahia. Meu irmão, aconteceu. O cara foi dar um bico, caiu na entrada da área. Então vai ser formado, repito, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, que entrou muito bem no intervalo contra o Fortaleza, Léo Pelé e Vitor Luiz. No meio, e balançou aqui, tempestade. No meio, provavelmente, Zé Gabriel no lugar do Hugo Moura, Matheus Carvalho, Cocão, e o JP no lugar do Payet, que infelizmente saiu no início do jogo contra o Fortaleza. E deve formar na frente com o Adson, né, que está, graças a Deus, está numa crescente, o nosso artilheiro, né, nosso capitão raçudo, Verratti, e na esquerda, que há a maior dúvida, né, que falaram em Ryan, Eric Marcos. Bom, aí as pessoas criticam o garoto de 17 anos, o Ryan, porque ele não joga nada, porque as pessoas não sabem nem o que o garoto já fez e se ele está jogando na posição correta dele, mas tudo bem. O time não deve ser diferente disso. Ou Eric Marcos na frente, ou Ryan, e o resto, provavelmente, sem muita surpresa, deve ser aquilo. E, gente, assim, é lógico que nós, como vascaínos e como torcedores que somos, queremos sempre vencer. E precisamos vencer até para que nos afastemos mais ainda daquela zona horrorosa do Z4. Mas, levando para a realidade, o empate seria um grandíssimo resultado, né? É lógico que nós vencendo, nós não precisaríamos ficar torcendo por outros aí, né? Outros adversários, que eles ganhem dos times que estão disputando lá embaixo. Então, gente, é esperar para ver. Uma boa noite de sexta-feira, que eu ia falar sábado. Que Deus os abençoe. Que Jesus Cristo, Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus e todos os santos, todos os anjos, abençoem-nos e vossas famílias. E, por favor, olhe meu clube de membros, R$ 1,99 por mês.